Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. Graça e paz. A mensagem de hoje está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Assim diz a palavra de Deus. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Até aqui. Irmãos, nós vemos aqui a repreensão a Pedro, né? Paulo narrando uma repreensão a Pedro pela sua atitude condenável, né? Pedro, ele simplesmente fez acepção de pessoas, né? E o Senhor, nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Pedro estava comendo com os gentios, porém, quando chegou os judeus, ele fez o quê? Se levantou e fez diferença com esse povo, né? E Pedro, quem era Pedro, né? Pedro era uma pessoa qualquer? Não, pelo contrário. Era um homem que estava realmente dedicado e fazendo a vontade do Senhor, seguindo o seu ministério, aquilo que Jesus havia ensinado ele fazer. Se nós pegarmos no livro de Atos, acredito que é no capítulo 3, nós vemos que a primeira pregação de Pedro, quando ele se coloca, né, na brecha para fazer a vontade de Deus, 3.000 almas foi levado à salvação. Então, assim, Pedro, ele era um cara cheio do Espírito Santo. Porém, como qualquer um de nós, em algum momento da vida, nós estamos sujeitos a errar. E Pedro aqui, ele errou. E eu quero trazer 2 pontos para nós compartilharmos aqui juntos. Primeiro mesmo você errando, você precisa ter um coração humilde para receber a exortação, né? Receber a repreensão do nosso Senhor. Porque o Senhor nos chama a atenção porque Ele nos ama, né? Ele nos corrige porque Ele nos ama. E da mesma forma, né, que Pedro, ele fez esse erro, nós estamos sujeitos a errar também. A diferença está em ouvir, receber a correção e obedecer. Aceitar a mudança da atitude, pedir perdão e dar continuidade. Então eu quero fazer uma pergunta. Qual atitude condenável que você pode estar cometendo? Pense um pouquinho aí. Talvez você pode estar da mesma forma que Pedro, né? Desprezando algum irmão, algum vizinho, alguém da sua família, simplesmente porque não vai com a cara deles, ou porque qualquer outro motivo, né, que possa ter acontecido. O nosso Senhor Jesus nos deixou um grande mandamento, né? Nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Segundo ponto cuidado para não se deixar levar pelos outros. Nós vemos aqui no versículo 13, né, no finalzinho, o texto narra que até Barnabé deixou-se levar. Ou seja, quando Paulo chega, Barnabé não estava cometendo esse problema, né, esse erro. Porém, ele vendo a atitude de Pedro, né, não estava no coração dele fazer acepção de pessoas, porém, vendo Pedro, ele se deixou levar. Ou seja, ele foi influenciado. Nós somos chamados pelo Espírito Santo para influenciar pessoas, né, e não nos deixar ser influenciados para tomar e fazer atitudes erradas, né, que não agradam ao nosso Senhor. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que eu e você precisamos orar ao nosso Pai, pedindo um coração humilde e obediente, né? Sabendo que nós estamos sim sujeitos a cometer erros, porém precisamos ter um coração aberto, humilde para ouvir as repreensões, ouvir quando o Espírito Santo nos chamar a atenção e condenar nossas atitudes e buscar mudança. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude. Ajude, Senhor, os teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, ajude a minha vida, minha família, a ter um coração humilde, Pai, sensível à sua repreensão, à sua correção, e que em nome de Jesus, Pai, quando isso acontecer, Pai, que eu e teus filhos, Pai, venhamos ter a certeza que é o Senhor nos chamando a atenção e que precisamos, em nome de Jesus,
mudar o nosso coração, mudar as nossas atitudes, Pai, para agradar o Senhor e para não entristecer o Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, nos ajude, precisamos do Senhor, Pai, em nossas vidas, para caminhar de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.